Olá, gente! Estamos aqui com o nosso segundo episódio do Café com a Pri com Fê. Ela é a Pri, eu sou o Fê, vocês já sabem disso agora. Eu sou a Pri. E vamos lá, né, para mais um assunto aí polêmico, né, muito questionado. Qual assunto? Eu só fico sabendo antes de entrar, quando eu li o papel aqui. Porque eu escolhi hoje esse assunto porque é um assunto que mais nos perguntam, né? Um dos mais pedidos. Um dos mais pedidos, os mais questionados, que é custo de vida. O pessoal tem muita curiosidade de saber qual o custo de vida. Não, e Porque até no para Brasil você... é totalmente diferente, né? E para Então você tem muitas começar a variáveis. pensar, tipo, em vir, você vai falar, tá, mas Quanto como que é eu que eu preciso? começo? Exato. Como é que eu faço essa Vai voar. conta, né? Então, por isso que a gente está aqui falando sobre isso e vamos falar um pouco da nossa experiência também, porque custo de vida é uma coisa muito variável, né? É particular. Cada família tem as suas despesas, o que você faz, o que você não faz, o que você gosta. Então tem uma série de coisas que você agrega nesse custo final. A gente vai falar mais de custo fixo geral, o básico que cada um precisa para poder ter uma vida tranquila aqui, digamos, parecido com o que a gente tinha no Brasil, uma situação mais confortável, né? Isso. Começando aí, né? Acho que o maior custo dentre eles é moradia. Moradia é o principal, Né? que é o que pesa mais no orçamento de todo mundo. Porque aqui você vai, ou você paga um aluguel, ou você tem uma prestação da sua casa, ou você comprar a casa à vista, tudo bem, você não vai ter esse custo. Mas a ampla maioria tem o custo ou de uma prestação, de um financiamento, ou de um aluguel. Quando você chega, acho que o aluguel é a questão mais plausível, né? Mais vantajoso, né? Sim. Pelo menos, né, no nosso caso, a gente vinha sempre, mas a gente não conhecia o mundo ainda residencial de Orlando, né? A gente vinha pra cá e falava, nossa, deve ser legal morar aqui, né? Tá, mas entre achar legal e saber como fazer, tinha esse gap E aí, como a enorme. gente não sabia, a gente fez o quê? O que era mais seguro para nós, né? A gente alugou uma casa de vacation, né? Que é uma casa de férias. No condomínio que a gente ficava, passava férias todo ano praticamente. Sim, a gente alugou ela por 4 meses, né? Exato. Até a gente saber esse mundo aqui de realmente morar e escolher onde a gente ia Se morar, ambientar, né? né? Porque a gente via muito vídeo, né? Mas é muito diferente quando você chega e você visita o bairro, você gosta ou não, enfim. A cidade aqui é muito grande, tem várias cidades, bairros, até você entender como funciona, onde se localiza, a gente precisava desse tempo em algum lugar que a gente já era familiarizado para poder buscar uma outra alternativa para a gente começar efetivamente a nossa vida aqui. A gente sempre veio para Kissimmee, né? E a única coisa que eu sabia é que as escolas lá não eram boas. Então, a gente não sabia ainda muito bem os lugares, falou, vamos lá, a gente vê. Mas vamos lá. Então, alugamos essa casa de vacation por 4 meses. A gente pegou ainda uma fase boa, né? Porque era pandemia e como o turismo, né, não estava aquecido aqui, a gente conseguiu, né, um valor barato na casa de vacation. E aí uns conhecidos que moravam aqui nos ajudou, né, Exato. com procurar os lugares e nos indicou Hunters Creek, né? Sim, foi Que quando é a gente alugou nosso primeiro apartamento. que é um bom bairro, é bem centralizado, é bem perto de tudo. A gente gostava bastante Tem de boas morar lá, né? escolas. As escolas são Mas a boas. questão principal da moradia quando você chega é a questão que você vai ter que dar o depósito de garantia. E aí depende muito do lugar que você escolhe, se é apartamento, se é casa, mas em média a gente costuma falar o quê? E do valor que você separou para isso, né? Três depósitos de garantia. 2 em média, né? O que é o depósito de garantia? Você paga, por exemplo, 2.000 por mês na casa. Eles vão te pedir 4.000 a mais, que representa 2 aluguéis. Por quê? Porque você está chegando aqui, ele não te conhece, você não tem crédito, ele não sabe de onde você veio. Então ele precisa ter alguma garantia para que você não pare de pagar o imóvel, se ele tiver que tirar você por alguma maneira. E aí ele pede essa garantia que ele te devolve no final do aluguel. Mas você, quando você chega aqui, você precisa estar preparado com esse valor para você pagar, né? Sim. E com certeza isso pesa muito, né? Por Pesa. isso que, assim, o que eu indico para todo mundo, né, que foi o que nós fizemos, aliás, foi alugar um apartamento, né, em vez de casa. Sim. Porque apartamento, o esquema é diferente, né? É os leasing que eles chamam, que são os apartamentos que é uma grande empresa, né, que constrói aquele apartamento, é só para alugar. Eles não vendem apartamento ali, né? A empresa é É dona só de todos aluguel. os prédios, são um conjunto de prédios, tem muito aqui, quem já veio em Orlando já deve Para ter todo visto, lado. são vários prédios.
e uma empresa só é a dona. Então ela aluga todos aqueles apartamentos, ninguém consegue comprar. Então aí para você alugar é mais fácil, porque é uma empresa, eles vão te pedir geralmente um, dois depósitos, então é muito mais tranquilo você chegando aqui e conseguir alugar um apartamento dessa maneira. Na época eles nos pediram um depósito, né? Foi Um um depósito depósito. E devolveram antecipado. depois, quando a gente saiu, devolveram um depósito integral. E tem outros benefícios também de você morar num apartamento desse tipo aqui, que você economiza em outras coisas, né? Então, por exemplo, a água já é inclusa no condomínio, a internet e TV você paga bem mais barato, né, do que se você for pagar Sim, por é um fora. pacote do Então condomínio. tem esses benefícios e o que eu acho assim a melhor coisa para quem está chegando ainda se ambientar, né, o dinheiro começar a girar, né? Enfim, acho que é a melhor saída. Sim, para moradia é o mais recomendável. Depois você vai ter crédito, você consegue comprar sua casa, alugar uma casa com depósito menor, porque você já vai ter um histórico de pagamento, as coisas começam a melhorar. Ah, uma coisa que eles pediram para nós, né, foi a gente comprovar um dinheiro na conta, né, Que você de que a tinha gente fundo vai suficiente conseguir para cá com os próximos pagar um aluguéis, tanto lá de basicamente. aluguel, não lembro quanto, uns 6 Três, meses, era acho. seis ou É. três, eu não lembro também, Mas mas era mais ou aí menos você isso. pode até comprovar no Brasil, né, pelo menos no nosso condomínio eles deixaram, né, porque a gente não trouxe todo o dinheiro, né, de uma vez, então a gente mandou o extrato lá do Brasil para eles, comprovando, e aí foi liberado, né. Então aqui basicamente de moradia, hoje a gente está falando aí mais ou menos uns 2.300, não é isso, por mês? Então, eu ando vendo umas casas agora de 2.300, né? Eu acho que apartamento deve estar aí por uns 2, Depende muito do local, né? mas acho que não vai sair dessa média para você colocar no papel aí e começar a planejar uns Conta de 2 a 2,5, né? 2.300, que aí alguns deles já incluem a conta de luz, não é isso, ou de água? Então, água. A A água, luz é a a parte. luz, tomar por base do que a gente tem aqui em casa. A gente tem uma casa maior, tudo que a gente gasta 150 por mês. Um apartamento você vai gastar uns 100, acho que nem, talvez nem isso Acho que a gente gaste. gastava uns 80 lá no O apartamento, né? apartamento é menor, casa ainda é maior, você gasta um pouco mais, mas assim é um custo razoável, não é nada absurdo, Depende se a a casa luz e é a um água. andar ou 2 andares, né? Tem muitas casas antigas aqui. Eu até falo para tomar cuidado em alugar casas antigas, né? Porque o custo da luz é bem mais alto. Se tiver piscina, então, é bem mais alto. Então, assim, tudo varia, né? A gente paga um valor baixo de luz, né? Pelo que eu vejo por aí. Muita gente pagando aí mais de 300, 400 dólares de luz. Então, por isso que o melhor, né, é começar ali tranquilinho, se estabilizando. Até as coisas se acertarem, que aí depois você vai mudando, vai programando. Mas custo de moradia, basicamente, você pode colocar aí uma folga, uns 2.500, vai, com tudo. Porque ó, uns 150 de luz, coloca uns 100 de água, se você for para uma casa. E Geralmente a tem, internet já está incluso, que eles cobram uns 90, se for apartamento. no apartamento, né? Mas em casa, 90. a gente nem tem TV, né? Porque com TV ia para uns 200 Ah, dólares o só tem plano. Netflix, as crianças assistem Netflix e A YouTube, gente já então não tem precisa. Netflix, e então a gente pegou só a internet uns 80 dólares, né? 90. De 80 a 100 Então dólares esse aí, custo de depende do plano. moradia mais as contas de utilidade que a gente fala, você pode computar aí dos 2.500 dólares. A 3 mil, né? Depende muito, mas fica dentro dessa faixa. E depois Bom, fora isso, o... acho que alimentação. Não, o segundo maior Ah, custo que você tem que carro, programar é o carro, carro. que é importante. Principalmente se você vem para Orlando, você não consegue ficar sem carro. Geralmente em todos os lugares aqui é importante você ter um carro. Então você tem que se programar para ou ter uma parte dessa reserva você usar para comprar um carro à vista, ou você dar uma entrada e financiar. Vai pagar uns juros mais altos quando você chegar, mas é uma alternativa também. Eu até falei com a Pri que Sim, depois carro também é um assunto muito polêmico, que a gente vai trazer demais. um especialista depois, que é nosso amigo Alexandre, para explicar melhor todas as É porque possibilidades. carro, né? Tem muita gente aqui que reclama de golpes, de várias coisas, então tem que ser cuidadoso, né? Até porque carro aqui, a manutenção é cara, né? Se dá problema, então pode quebrar suas pernas. E eu acho que o melhor, assim, falando da nossa experiência, né? Depois a gente vai fazer um vídeo com o Alexandre para explicar melhor aí todas as possibilidades, né? Mas pela nossa experiência a gente fez certo quando a gente chegou, né? A gente fez errado no segundo, na verdade. A gente chegou, a gente usou parte dessa reserva a comprar um carro à vista, que era um carro mais antigo, tudo, mas a gente comprou à vista e ficou sem dívida. Depois é que a gente acabou comprando outro, que aí a gente fez esse parcelamento, só que os juros ainda era muito alto. Hoje a gente já trocou, hoje a gente já tem o crédito, então hoje a gente tem outras alternativas de comprar o carro mais tranquilo. Mas Sim, quando você mas chega, ou você usa esse dinheiro
para pagar à vista, ou você pode reservar aí pelo menos uns US$ 500 para pagar uma prestação de um carro. Mas o pior de você fazer a prestação não é isso. O pior é que você depois vai perder todo o dinheiro, né, que você deu. Porque a gente Os juros descobriu é muito alto. que os juros é alto e que depois você não consegue vender o carro pelo valor do financiamento Não, que você tem, né? carro é muito polêmico. Mas Carro é é muito polêmico. polêmico, é muito A questão é assunto. você ter a ideia que você vai precisar ou comprar esse carro à vista ou reservar um valor para pagar um financiamento. Carro precisa ter, né? O ideal é E você o pegar o seguro, dinheirinho que você tem do seu carro aí no Brasil e comprar o que der aqui, né? Até as coisas e o seguro é obrigatório acontecerem. também. Se você tem o carro, obrigatoriamente vai ter que ter o seguro. A gente aumentou muito a questão do seguro. Mas tomando por base o que nós pagamos, nós temos 2 carros e nós pagamos 270 por mês. Então aí um carro você vai pagar cento e pouco, alguma coisa, mas esse você Põe tem que uns ter. 150, né? Esse Pra você tem que ter. garantir. Você põe mais uns 700 aí de carro. Que aí é o segundo maior custo que você vai ter. Você vai ter a moradia e vai ter o carro. Passando isso, a gente parte para a parte da alimentação, né? A alimentação, Que aí, supermercado, isso né? varia muito, né? Depende de onde você vai comprar, depende do tamanho da família, depende do que você gosta de fazer. Bem Então variável. esse é muito difícil a gente mensurar um valor A razoável. gente vai A gente falar toma aqui um por custo base o médio, nosso, né? né? Do que a O gente tem, das nosso. pessoas que a gente convive, porque varia muito do que você come, do que você bebe, se tem filhos ou não. Mas em média aí o quê? 150, 200 por semana? Então, eu faço compras muito online, né? Aqui pelo Walmart online, porque eu acho que indo no mercado a gente gasta muito mais, né? Tudo que você vê, você vai pegando e no fim a conta dá mais, né? Mas eu gasto aí, tentando ser econômica, né? Uns US$ 200 por semana, né? Seria 800 por mês. 700, vai. Uns 700 é um valor razoável para Porque a você. gente compra coisas também E você acaba que não é de saindo, fim de semana, alimentação, para né? comer. Enfim, compra muita coisa no Walmart que não é alimentação. Então vamos colocar aí de alimentação 150 por semana, vai só de comida, né? O resto é outros. $700 para você comprar o básico, vai. Você vai lá às vezes comprar uma coisa ou outra, mas esse valor dá para você. A gente está falando para nós, somos uma família de 4 pessoas. Se você tem menos ou mais, você vai ajustando um pouco esse valor. Tirando esse valor da alimentação da família mensal, que você vai fazer comida em casa, essas coisas, tem a questão da saúde, que também é um tema polêmico e delicado, que vai demandar muito tempo da gente explicar. Sim, a gente tem que vir um dia aqui só falar de plano de saúde, né? Trazer algum especialista, que tem gente que é especialista E nisso, de como é um saber qual é o melhor pouco da plano, de saúde aqui nos Estados falar. Unidos, que muita gente tem dúvida, realmente é um tema complexo, né? E eu acho que é uma das coisas negativas dos Estados Unidos, né? Uma das poucas coisas, né, que eu acho que São muita coisa, é muita pior, coisa vamos nova e dizer diferente assim. que a gente tem que entender. Como a gente está chegando agora, para você entender como é tudo diferente. Então você tem que literalmente aprender tudo de novo. Então o sistema é diferente, então a gente precisa entender melhor. O Se você jeito está dos de estudante, médicos, você né? tem uma possibilidade de fazer um seguro, um plano. Agora que a gente é residente, a gente tem acesso a outro plano de saúde, que tem o subsídio do governo. Mas é interessante a gente falar a média aqui que você gastaria, mais ou menos. Então, depende, né? Então, por exemplo, quando nós chegamos, a gente tinha nós chegamos de turista aqui, né? Então, a gente Então a fez um gente tinha um seguro plano saúde. emergencial, né? Aquele seguro saúde, que é como se fosse aquele seguro viagem, né? E aí ele é mais caro, né? A gente pagava uns US$ 250 os 4 por mês. E aí, se você vem de estudante ou já com a residência, você consegue pegar já, né, o nosso plano hoje, né? Hoje nós temos o Oscar, mas tem vários outros, mas você consegue o subsídio do governo. E esse subsídio vai depender da sua renda anual, né? Então, assim, o nosso primeiro ano a gente declarou uma renda mais baixa, então a gente conseguiu aí pagar, acho que era US$ 80, US$ 100, bem baixo o valor, assim, para os 4. Aí, conforme vai aumentando a sua renda, o valor do plano vai aumentando, né? Eu conheço gente que paga aqui 600, Ele US$ 700. tem uma tabela de preço, então você vai ter que se Mas ajustar na tabela de preço que ele tem. Você é fácil, vai se enquadrar naquela faixa, vai ser o que você vai pagar por mês. Se no fim do ano eles apurarem que você recebeu mais, você paga a diferença. isso. Tem uma série de fatores bem diferentes do que a gente está acostumado no Brasil. Mas não é um custo absurdo do que a gente vê, está acostumado no Brasil. Pagaria Sabe 2, que 3, todo mundo 4 mil falava reais. tanto, a gente tinha medo disso, né? Mas eu acho que o custo meio que se equipara com o custo do Brasil, que também não é Se você barato, vai né? fazer. Não, é caríssimo. Se É você vai fazer a caríssimo. coparticipação, então, tem muitos detalhes, mas
uma média para você ter uma ideia de se programar, saber quanto você vai gastar, você ficaria mais ou menos nesse valor. Então aí coloca uns 200, vai. 150 a 200 É, dólares, vai, né? mas depende, eu falo, varia muito do valor de cobertura que você quer, então é um número só para você ter uma referência. Sim, Mas aí pode colocar uns 200 dólares por depois a mês. gente entra nesse assunto com calma, porque a discussão é longa em Pano pra relação manga. a isso. Próximo. E aí, próximo, passe anual? É fixo? Pior que é fixo. Tem Pra que quem ser. mora em Orlando Não, tem tem que que ser ser. fixo, né? Coloca na conta aí. Tem que ser. Se você for ser Se racional. você Você já tem está aqui, filhos, você já mora em então, Orlando, você tem filhos, você vai estar ao lado dos parques. Você tem essa possibilidade de ser um residente da Flórida, fazer o passe anual que você paga infinitamente mais barato do que se você for um dia no não, parque. quem sabe, né? Você vai lá na Disney, um dia pra você comprar ali na porta do parque é uns 150 dólares, né? Pra você um dia no parque. Agora, o passe anual sai Ele inicia 400 em o ano, 400, né? é o mais 400 barato, você vai durante a semana, se você quiser ir de fim de semana você paga um pouco mais caro, bem mais mas o caro. básico é 400 por pessoa o ano inteiro. E esse valor você paga metade de entrada, o resto você divide. Então, hoje a gente paga no da Disney, por exemplo, é 200 dólares por pessoa de entrada, né? E aí mais 20 dólares por mês, né? Cada um. Exato. Isso só a Disney, né? Aí tem, se você quiser parque aquático, enfim, você vai incluindo. Mas vale muito a pena, né? Porque querendo ou não, a gente paga isso, mas também se você for num restaurante num fim de semana, você vai gastar mais do que 20 dólares Sim. por pessoa, Não, né? vale muito a pena, ainda mais para quem tem, Então, não só quem tem filhos, quem gosta dos parques, de estar aqui do lado. sim, a Eu gente falo, adora dar umas fugidas, né, também. é muito tranquilo. A gente pega as crianças na escola de vez em quando, tá mais tranquilo, vai mais tarde, fica até a noite no parque. Então Sim, isso é eles bom. adoram, a gente gosta muito Mas também, ele né? conta como um custo fixo, então. Não E vai. outra coisa, uma dica, né? Porque às vezes as pessoas chegam, né, na euforia, acaba pegando passe anual de tudo quanto é parque, né? E a maioria faz isso, aliás, né? Porque se empolga. E uma dica é, você não vai conseguir ir em todos os parques e aí você vai pagar e gastar à toa, né? O que a gente fez foi pegar um parque por ano, né? Então, um ano a gente pegou a Disney, depois no outro ano a gente pegou a Universal, agora a gente voltou para Disney, porque a gente não dá conta, né? De, sei lá, se pegar a Disney e Universal dá 6 parques, a gente Não, não é muita consegue. coisa. A gente tem uma rotina, as Até crianças têm porque escola, a gente tem tem a vida aqui, né? trabalho. Então é mais uma coisa de fim de semana, às vezes à noite, não dá pra você manter tudo. Você vai Não é acabar férias, pagando né? por uma coisa que você não vai. Mas é Sim, legal você revisar, ter um ano cada um, acaba sendo sim, bacana. Vem muita gente visitar a gente acaba indo junto. Aí é legal. com certeza. Qual mais? Escola. Próximo, escola. Nossa, Escola a não tem custo. escola é a maior maravilha, né? Porque quem está acostumado no Brasil, nós somos de São Paulo, as escolas são Não, caríssimas, imagina, a né? gente vê uns amigos nossos, a gente conversou com eles há pouco tempo, ele falou que ele pagava quase 6 mil reais no integral para cada filho. Então é um É um negócio absurdo. surreal. Pensar que aqui você não tem esse custo Não, na verdade, já eu não é muito falo bom. brasileiro, não é que você não tem, você tem. Porque a gente vê pelo imposto Tá da no imposto casa da que a gente casa. recebe. Eles mandam um valor detalhado quando eu pago o imposto da casa todo ano, vem o que é direcionado para a escola. Então, só que isso Mas lá no Brasil você também paga, sim, você é que só não aqui usa. efetivamente se reverte para a escola. Então você tem uma educação de qualidade que você não paga uma mensalidade. Então, uma escola também é um tema muito amplo, cheio de Sim, o dúvidas, que. Assim, a questionamentos. escola não tem custo, nem o ônibus, nossos filhos vão de ônibus, aqueles amarelinhos de filme. E não tem custo também. E aqui na Flórida, nem a alimentação na escola tem custo, né? Outros estados eu sei que tem, mas aqui na Flórida, né, o governador, né, cortou esse custo, então não tem mais custo de alimentação. O que você acaba tendo em relação a crianças são os esportes, né? Os Que aí sim a gente esportes tem que é pagar. o after school que a gente fala, que a gente faz os esportes. Para vocês terem uma ideia, o Gabriel gosta de futebol, ele joga futebol aqui 2 vezes por semana, a gente paga 130 dólares por mês. Ele ainda tem jogo no sábado, então seriam 3 vezes na semana. Agora a gente vê, eles vão começar a fazer jiu-jitsu, é mais cento e pouco cada um. E tem tudo quanto é esporte que você imagina aqui. É tudo em torno de Tênis, futebol, 150, vai. basquete. Eles incentivam muito essa prática de esporte ao ar livre aqui, tem muitos lugares. O pessoal pergunta, tem futebol aí? Onde o Gabriel joga tem 10 campos de futebol Muito lotados. futebol, muita Então, como vai escolinha, ter a Copa em muita coisa. 2026, eles estão incentivando muito o futebol agora aqui também, na escola. Semana que vem ele tem a peneira da escola do time de futebol Tryouts. também.
Então, tem muito. Então, só que você tem que colocar esse custo aí. Se tiver um filho, você vai fazer dois, um esporte, você coloca mais cento e pouco, 200, dá um custo a mais, seria esse custo fixo aí por mês. Para as Sim. crianças é ótimo também. Ah, mas vale a pena. E um benefício de você morar, né, em Orlando, se for essa a sua intenção, né? E eu sei que outros lugares também tem, mas eu acho que aqui a quantidade de parques públicos, né? E lugares para você passear que não tem custo são muitos, né? No primeiro As ano, opções de lazer quase que todo não fim tem de semana a custo. gente visitava alguma coisa diferente, porque assim, não tem fim, né? É, Várias cidadezinhas isso já entra fofas. no último custo, que é o entretenimento. É, sim. Que é o que você vai ter que reservar, porque você não vai ficar só em casa com custo fixo. Você vai sair. Fim de semana você vai no restaurante, você tem algum evento, alguma coisa. E tem isso que a Pri falou, que tem vários lugares aqui, parques, cidadezinhas que a gente vai visitar. Tem muita coisa aqui que Assim, é de se você graça. quiser passear muito e ainda economizar, tem muita coisa para se fazer, né? Tem. A gente fez muitas e ainda faz, né? Tem. Hoje a gente é mais caseiro. Eu vou falar que eu prefiro ficar aqui, aqui no nosso quintal, eu prefiro ficar aqui, chamar os amigos, fazer um churrasco. Sim, hoje a gente tem A gente muitos se amigos diverte, aqui, a a gente gente se diverte acaba se bastante. juntando muito, assim, todo mundo. Então todo fim de semana tem algum evento ou algum lugar para ir, Sim. né? Mas você pode colocar aí, se você colocar na sua planilha de você fazer um custo mensal, uns US$ 500 de entretenimento. Isso depende mais Vai ainda, né? Porque depender depende se vai da sair do pessoa. restaurante. Isso é um cálculo que pode gastar 500, pode gastar 10 mil, vai muito do bolso e do gosto de A cada gente um. tenta não ultrapassar muito, né? Os 500 para ficar Não, por mas como ali, né? referência a gente coloca uns 500 para ter uma base. Sim. Que aí você fecha o... eu vou olhar na cola aqui. Não, eu acho que é isso, né? Então no O total, valor é que a gente total foi aí. falando os valores aqui, mas de um modo geral, você colocaria para você ter um custo de vida razoável, uma vida tranquila, digamos assim, uns US$ 5.000 mensais. 5, 6, mas acho que uns 5 daria para... Não, 5,5, 6, vai, para ficar com uma. Por isso que a gente fala que é importante, se você vir para cá, se você quer fazer esse planejamento, você planejar uma reserva de no mínimo 6 meses, um ano, talvez seria o ideal, colocando 5, a gente está falando de 30, US$ 50.000 Depende que dos seus planos seja, de trabalho aqui, 50 mil né? Enfim. dólares, depende da situação que você vir, se você pode Sim. trabalhar ou não. Mas mesmo assim, trazer uma reserva, se tem essa possibilidade de fazer essa reserva do Brasil, para ficar aqui mais tranquilo, principalmente se vem com filhos, 50, US$ 60.000, para você falar, não, até estabilizar, as coisas começarem a funcionar, a gente vai ter essa margem de segurança, que a gente coloca uns 5 mil por mês. A gente veio com a nossa reserva, durou muito menos do que a gente imaginava. A gente Ah, fez ela para um ano e meio, veio para 8 um ano e meses. meio não, vai um Um ano e ano. pouco, vai. Na época Um era. ano. É que o Mas aí dólar o era dólar menos, o dólar aumentou, aumentou, mas tudo era um ano e aconteceu. meio. Né? O dólar estava um ano e meio. O E dólar aí ficou 8 aumentou, a meses. inflação subiu, né? As coisas no supermercado, em tudo tá Ah, mais esqueci de falar caro, da né? gasolina. Tem a gasolina também que você vai ter que colocar nesse cômputo aí. Pedágio. Pedágio. Mas aí gasolina você gasta, depende muito. A gente trabalha em casa, não gasta tanto. Se você sai muito, mas a gente coloca uma média de 150, 200 de gasolina. E mais uns 50 de pedágio, né? É. Os Mas pedágios são baratos, mas você passa toda hora no pedágio, né? Então, basicamente são esses os valores principais que você vai ter de custo aqui para iniciar a sua vida e o custo fixo, sim, né? acho que é isso, né? Enfim, Sim, nossa. nos mandem mensagem, se tiver dúvida, manda mensagem pelo Instagram. Pode Meu mandar, Instagram, isso. pri_nakarato. Pode me mandar lá. Eu vou começar a abrir umas caixinhas, né? Frequentemente, A gente tem muitos para tópicos receber as ainda, muitos perguntas. assuntos para falar, mas vocês podem mandar dúvidas, sugestões, qualquer coisa que a gente está aqui Exato. para auxiliar. Espero que tenham gostado do nosso Sim. segundo episódio. Obrigada. Tchau, tchau. Vou virar o William Bonner agora.